Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos nesse podcast especial que nós estamos fazendo aqui hoje para falar sobre o Campeonato Estadual de 2025, que está começando e promete muita coisa boa. Algumas alterações, né, que foram feitas no regulamento, né, e nós estamos aqui com as duas pessoas responsáveis por isso, né, que é a Francesca, né, que é fera aí da área, né, que entende tudo desse regulamento aí, né, e pode mandar pergunta que a gente está respondendo aqui, né, Francesca? Isso aí. Ela vai falar tudo, ela faz parte da executiva, né, da federação, né, e é responsável dessa parte de regulamento, né, e coordenar tudo isso, né. Lembrando, né, que o regulamento ele foi feito inicialmente por Jota, que hoje está na Confederação Brasileira, né, mas hoje redigido e corrigido tanto por ela quanto por nosso presidente também presente, né, Ulisses, nosso grande amigo que vai falar tudo que vocês precisam saber aí. Né, e eu queria saber, assim, de vocês, assim, já de cara, o que que tem, assim, de grandes mudanças, assim, no regulamento com referência a 2024. Nós tivemos algumas alterações, só lembrando mesmo que o criador do regulamento foi o Jota, a gente está aqui mesmo dando continuidade, né, no trabalho, fazendo algumas alterações. A gente faz algumas coisas para evoluir mesmo o esporte e sempre se baseando na CBVA, né, que essa também se baseia ali na IVF, então a gente está aqui para evoluir. Às vezes as pessoas reclamam um pouco, que todo regulamento é penalidade, mas assim, gente, é tudo para poder criar mesmo uma prova justa, né? Tem que ter regra, tem que ter o regulamento, não tem como fugir disso. E a gente está aqui mesmo para fazer cumprir e ter uma prova mais justa o possível para todos. Sim, sim. Também é questão de segurança, né, que faz Também, parte isso aí, é segurança, justiça, né? Organização. Então o regulamento ele, né, tem essa finalidade. aham. E aí, Uli? É importante dizer isso que Tiesca falou. Primeiro da gente se adequar ao regulamento nacional. Tinha algumas coisas que a gente ainda estava meio defasado e quando o Jota foi para lá ele acabou mudando algumas coisas, então a gente só está meio que seguindo o caminho da evolução mesmo, principalmente na questão da classificação do Parvá, Sim. do oficial e do não oficial, a questão do tempo de corte, que é uma coisa que sempre foi um problema para quem está organizando, que às vezes determinadas largadas, dependendo da condição ou da categoria, demora demais. E aí a gente não tinha um artifício ali para poder eliminar alguém ou chegar e falar: "Ó, acabou, tá no tempo máximo, infelizmente", enfim, e seguir prova, Ah, né, porque teve tem muitas provas, então a dinâmica é muito grande. sim. E se a gente não se atentar à questão de horários, de estar enfim, seguindo o cronograma, a gente não consegue entregar a prova no final. Sim, teve até uma pergunta em relação a essa questão de tempo também, né, que fizeram se iria ser feita a contagem a partir da largada ou na virada de boia? A partir da largada, A né. partir da A largada. partir da largada, e dentro de uma bateria nós temos várias largadas. Aí, por exemplo, Uhum, se você largou 7 horas, seu tempo vai começar a contar às 7 horas. A uhum. próxima saiu 7:02 ou 7:04, é a partir daí que começa a contar, que a gente começa a cronometrar para poder dar ali o tempo de corte. Certo. E para ajudar também dessa vez a gente vai ter um cronômetro, um relógio Uhum, ali, então a cada largada ele vai zerar, iniciar de novo, até para as pessoas ali que estão, uhum. assistindo terem uma noção de quanto tempo tem, quanto tempo falta, enfim, vai ajudar todo mundo, eu acho. No cronômetro é aquele time lá que faz cada chegada né, de canoa, né. Não, Chegou uma, lá dentro da tenda vai ter um relógio mesmo, contando o tempo vocês de conseguem ter o prova. tempo na prova, o tempo de cada equipe quando chega Sim. dessa larga de chegada, tem, né, no Sim, a gente tem final? uma cronometragem também contratada, que Uhum. é o Daniel. Ah, legal. Ele é bem conhecido, É, está em conheci. todas as competições e ele vai estar lá fazendo a nossa cronometragem, né, Olhe? Perfeito. E em relação a até aproveitando o gancho, falando em relação ao tempo de corte, o que que acontece? Às vezes a pessoa vai competir, tá com uma canoa que outra pessoa vai utilizar. O que ela tem que ter é o bom senso. Se ela sabe que deu o tempo de corte dela e outra pessoa vai utilizar a canoa, a gente não vai esperar ela chegar para poder fazer a próxima largada. Ela tem que acionar o árbitro e o árbitro vai estar resgatando ela para poder chegar o mais rápido possível com essa canoa em terra. Porque mesmo dando o limite de corte, a pessoa quer, assim, por ela mesmo, eh, não sei, para se sentir bem, quer completar a prova independente de já ter sido eliminada. Sim, sim. Mas ela tem que ter essa, responsabilidade de saber que se tem outra pessoa à espera da canoa, não tem como esperar ela concluir,
até mesmo pra ela já estar desclassificada. E como é que foi feita essa média aí para poder ter esse tempo de corte? A gente pegou a média aí dos últimos campeonatos, né, ali dos últimos mesmo, e considerando em relação a tempo, a condições do mar, uma média tá, assim, bem abaixo. Inclusive tá abaixo até do brasileiro também. A gente tá sendo bem Tá conservador bem aqui. A conservador. gente tem mais espaço, assim, tempo, vamos dizer, menos baterias e tal. Então tá na média, assim, entre 6 a 7 quilômetros por hora. Quer dizer, é tranquilo. Para quem tá numa competição, vai andar acima disso. Isso Você que esteja para lá, todas, condição. tanto para as OCCs como as individuais também, Também. as coletivas individuais? É uma Também. média aí, de ser entre 6 e 7. 6 e 7. Mas mesmo tendo essa média, pode ser que a pessoa não consiga concluir dentro do tempo. É o que eu tô explicando. Não conseguiu, aciona o árbitro, ele vai ser resgatado caso outra pessoa vá usar a canoa. Isso já aconteceu. Então tudo que acontece vira experiência, né? É, com certeza. O ideal para não acontecer de novo. Aí a outra acaba perdendo porque a canoa não chegou. Sim, sim. E tem muito disso, né? Porque as pessoas acabam terminando uma prova, vai para outra modalidade, aloca, né, uma canoa ou Sim. conseguem outra. E qual é esse tempo que tem de um intervalo de uma bateria para outra? Normalmente é em torno de 2 horas, contando com checklist, briefing dá 2 horas e meia. Porque a primeira de 7 horas vai sair a 50 mais, 60, 70, né? Tudo junto? Vai sair, depende do gênero. Vai sair feminina Open, vai sair feminina Master, vai sair masculino Master 60, 70, enfim. Isso aí vai ter uma Júnior. divisão, né, a gente já Essa sabe. média deles também é a mesma ou ela é um pouco menor? É por percurso. É por Por percurso. Então a média é feita para cada grupo de pessoas, né? É, Então para cada. não é específico, não Não é é, o geral. não é por Entendi. categoria. É, por Justo, exemplo, um muito legal. percurso de 7 km, tem o tempo de corte. Uhum. Para quilometragem de percurso. Não é por categoria. E dentro do percurso já tá dividido ali as categorias que, enfim. E essa média, então, no caso, acaba englobando todo mundo, né? Desde o pessoal Exatamente. do mais 70, por exemplo, Exatamente. até os masters, né? Isso aí. Por isso tá uma média bem conservadora, englobando mesmo todo mundo. Tá, é uma pergunta interessante também que fizeram aí, que eu acho que é interessante também, que eu tinha muita curiosidade de saber, né? O overall vai ter, né? Que tem do Campeonato Brasileiro para vocês aí também? Vai ter o quê? O overall, a pessoa que, por exemplo, o Master 40, né? Chegou na frente do Open, ele leva as 2 medalhas? Não, Não, né? não. A gente tem o resultado, onde no resultado a gente demonstra a colocação overall, mas só vai premiar dentro da sua categoria. Legal, perfeito. Né, eu acho justo também isso, né? Muita gente gosta de ganhar, né, tudo, né? Mas acho justo aí para valorizar realmente a categoria, né? Porque Assim, pelo que eu tô duas- sabendo, tem mais 40 vindo muito forte aí. As mais 40 são mais fortes, eu acho que a Open. Lógico que o pessoal mais novo tem mais vigor, enfim, acaba indo muito forte. Só que em questão de competição, vamos dizer assim, na Open os que estão ali na frente é mais ou menos. Fica muito na frente. Aí depois vem o segundo bloco e tal, e são mais ou menos as pessoas. Na Master não, é briga mesmo. Então o nível é muito. Sobe muito. Porque o pessoal também geralmente já tá remando há bastante tempo, né? Sim, sim. E tem muito catado também na maioria das categorias, né? Por mais que seja porque a pessoa que, por exemplo, que é do Rio de Janeiro ou de outro estado, né? Se ela competir pelo Espírito Santo, ela tem que competir o ano todo pelo Espírito Santo, não é isso? Ou ela pode competir depois no Rio de Janeiro numa outra etapa? Pra responder essa. Pra gente aqui no Espírito Santo não faz diferença. A gente não tem problema da pessoa ser filiada em outro estado. Nos Interessante. regulamentos de outros estados, alguns estados têm esse impeditivo, assim. Então, quer dizer, aí já não é mais com a gente, né? Estamos organizando o nosso lado aqui, né? Cada federação tem o seu regulamento e. Então eles têm essa autonomia, né? De aceitar ou não, legal. Aí, enfim, lógico, tem que seguir o regulamento do estadual deles lá, né? E como assim, todas as federações são amigas, parceiras, a gente se conversa. Lógico, se eles ficarem sabendo de alguma situação e entrar em contato com a gente, até porque o resultado é público, né? Mas a gente vai fazer de tudo para auxiliar eles no cumprimento do regulamento deles também. Que não é interesse nosso, apesar da gente não bloquear nenhum tipo de atleta visitante a participar aqui, a gente tem os bloqueios na questão do ranking estadual, que tem as regras, mais de um visitante já não pode entrar no nosso estadual, mas ele pode competir, pode premiar, pode. Normal, só que a nossa intenção é elevar o nível do campeonato do Espírito Santo e não atrapalhar também os outros estados. Sim, sim, sim.
E porque estão formando, quando eu falei que tem vindo canoas muito fortes aí, né, a gente está vendo aí até, a pergunta veio até de uma dessas canoas fortes, que eu não vou revelar, gente, entendeu? Porque é o antiético, né? Mas, e ela queria saber desse lance do overhaul, se elas tinham condição, assim, se elas iriam como o brasileiro faz, né? Porque o brasileiro premia assim, né? Mas eu não acho justo, Não, você acha justo isso? tem Eu acho que premiação overall? Não tem, não. pelo que eles falaram, não sei se é o brasileiro ou se é a sul-americano, não sei. Eu sei que Sul-americano. eles Americano, usaram não como sei. brasileiro, né? Como exemplo que acontece isso. Né? Mas enfim, né? Não acontece, então não vem ao caso. Né? Mas assim, eu queria saber assim, em termos de mais mudanças dentro Vamos desse falar regulamento, aqui de vamos mais pontuar? algumas, sim. Outras categorias que foram criadas e não tinha, que é o Master 75, 75 mais 80 mais, Que show de bola. né? O Paravá, como ele falou, agora tem o Paravá oficial e não oficial, Uhum. né? O oficial são os que englobam os VL1, VL2, VL3 e VL4. Para a pessoa ter essa classificação, ela passa por uma avaliação, além do atestado médico, ela passa por uma avaliação para, né, ser apto e estar enquadrado nessas categorias. Eu achei interessante aí que vocês acabaram nessa não oficial que vocês falam, vocês acabaram abrindo um pouco mais, né, para pessoas em específicas situações que antes não tinham, né, uma condição justa de estar competindo, né, e hoje, por uma questão de consenso geral, né, acaba também aderindo ao esporte, não é isso? Essa classificação acaba ficando mais justa, porque às vezes uma pessoa né, tem deficiência visual, aí ela vai competir com alguém que tem não sei, um encurtamento, né? Então tem uma diferença. Então essa avaliação, essa classificação é para poder ser o mais justo possível, né? Sim, sim. Eu achei muito interessante isso, né? Que tomara que seja modelo para o Brasil todo, né? Não, com certeza já Expedição. é, tanto que Na verdade, agora a gente já está adequando. É mesmo? A gente está se adequando ao nacional. Isso aí. Pô, que É do massa. brasileiro, né? E a gente está se adequando. Bacana. Uma outra alteração que teve, que a categoria estreante não tinha idade mínima. E agora tem. Hoje já até me fizeram perguntas em relação a isso, se não tinha como dar um jeitinho no regulamento não tem, né? Mas por que esse limite de 14 anos? Cara, agora a Tem alguma competir questão legal disso, estreante. por isso? Não, Ou não não? tem questão legal, mas acho que por questão de segurança também, né? Exatamente. Né? A Porque gente tem uns sempre meninos de 12, 13 anos que são sim. muito bons. Você tem a Júnior 16, né? Tem a Júnior 19. Pois Até mas pra gente incentivar essas outras categorias. Sim, mas sim. por questão de segurança a gente também está seguindo a CBVA. Mas essa é para Júnior 19, que é de 14 a 19, é isso? Júnior 16 é para ser estreante. No geral, tem que ter Estreante, mínimo estreante. 14 anos. Não tá falando de júnior, né, 16 ou 19. Para ser estreante, ele tem que ter o mínimo de 14 anos. Você vê uns meninos aí de 13 anos, que é o caso Tem, dessa tem. pessoa, que eu falei, gente, tem só 13 anos? Tem, só 13 anos. Impressionante, né? Tem, Tem até potencial, poderia, mas é por segurança. Ele se prepara mais, o ano que vem ele vai estar aí Sei. chegando com tudo. Que massa. Tem uma geração, tem uma safra nova vindo aí. Tem. Vai dar trabalho, né? Fazer frente já tá dando. Meu filho tem 14 anos, ele tá do meu tamanho. Ele remava até com o Matheus, parou de. Foi o primeiro aluno do Matheus, inclusive. Sério? Foi. Qual é o nome do seu filho? Cauã. Sério, mas ele tá remando mais não? Não, agora começou a correr. Para com isso, mano. Incentivar ele. Também tá para correndo, né, da canoa, né? Eu sei que você ia ter uns 2 anos que não tá remando, né? Eu tive problema de. Não, eu não sou de competir. Não. Não. Também tô virando essa pessoa. Novo isso. vendo? Vocês vão pra direção da coisa e param de competir. A gente que é bom, porque a gente se dedica 100% aqui. Não, desse lado é verdade, é verdade. A competição é interna, é de conseguir fazer tudo sair dentro do cronograma. Legal. Mas tem o Davi, por exemplo, também, que é um garoto novo, né, de 14 anos. Se eu não me engano, o Davi tem 13, não? Acho que é 13 anos. Então, ele seria até bem justo, né? Pois é. Treinando muito. Começou a remar junto com o Cauã, tá aí. Eu até Pois falo, é. filho da vizinha tá lá. E é um menino que foi campeão brasileiro, né? Ganhou, ficou em segundo ou terceiro no PAN também, né? Na categoria dele. Na categoria dele. Menino tem também que vai muito longe lá. Pai, tem o incentivo dos pais também, que são remadores. Acho que é essencial, né? Sim, é fundamental. Mas vamos lá. Então vamos lá agora de outras alterações. Tem aqui, por exemplo, Os itens obrigatórios. eu ia perguntar isso em relação ao STEP, e eu tenho uma pergunta em cima disso também, que eu acho que não tá aí, mas que eu vou aproveitar e falar. Dentro dos itens que a gente já sabe que são, né, os obrigatórios, que é o colete, o apito preso ao colete,
o documento de identificação, né, de segurança, mas na hora do checklist tem que apresentar o documento de identificação ou a Pode ser carteirinha. digital? Pode ser Pode. digital, pode ser a carteirinha da Fevais. Uhum. Né, o colete é compatível com peso, vestido no corpo e com apito preso. Um remo reserva preso também, que às vezes a pessoa coloca ali o remo solto, tem que estar preso, né, para segurança. Existe algum tipo de regulamento se ele tem que ser flutuante ou o colete mesmo? No nosso caso ainda é auxiliar de flutuação. Porque tem o auxiliar e tem o próprio flutuante, colete né? de flutuação. Sim. É auxiliar. Então Isso, todos eles auxiliar. abrangem quase todos eles que. Isso. Certo. E agora o item obrigatório para OC1 e OC2 também é o lash. Isso aí Lash pegou ou todo mundo de strap surpresa, né? ou cordinha. Isso aí eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? De surpresa, mas é para segurança e dá tempo, né? Sim. Tem uma semana Mas será que dá aí. tempo para comprar Pra tudo isso? comprar, Tá, né? Inclusive, Mas no mercado aqui. inclusive no estadual teremos lá uma loja da Organics que vai estar. Perfeito. Então é isso aí. Quem tiver aí Então, preocupado que não adquiriu, Qual gel de Essa era uma preocupação de muitos de vocês, ó. Fica tranquilo que vai ter lá para vender se for, em último caso, você não conseguir pedir aí pela qualquer internet. loja de surf a gente tem, gente. Qualquer loja, a Green For You tem, tá? Nossa Exato. patrocinadora, só pedir que eles mandam a tempo. como a gente fala que a gente sempre visa por segurança, o lash é justamente isso, tá? É visando a segurança mesmo dos atletas. Sim, deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, também, que não é de segurança, mas é de conforto, mas que foi tema do Mundial foi ponto, né, que foi questionado, né, houve recurso e a pessoa foi desclassificada pelo uso daquele banquinho, né, que muitas vezes ajuda lá, né, um percurso muito grande, a não ter uma dor muito forte, né, mas o Mundial é proibido, por exemplo, né? No caso do estadual não tem essa proibição, não? Pode usar? Não tem essa proibição. Aqui pode qualquer acessório. Isso a nível nacional também? Câmeras, filme, não tem problema. É, Ela não tudo, vai né? valer para questão de recurso e tal, mas se a pessoa quiser, pra gente é até bom, porque divulga o nosso campeonato. Aham. Né? bom, bom Ainda saber. não estamos nesse nível de. Não vai ser televisionado, né? Não vai ter transmissão. Não vai ter. Porque vocês são patrocinados, se não me engano, pela TV Record, né? Pela. Teve a Vitória, na Vitória, verdade, a gente fechou a promoção aí, envolve todos os veículos lá da rede, a Jovem Pan, Folha Vitória, TV Vitória, que é a Record, é o que você falou aí. E, enfim, mas a gente ainda não tá num nível de levar isso pra televisão, né? A gente ainda tá no nível do YouTube e é bem difícil pela falta de opções, fornecedores, Sim. é um investimento ainda muito, É muito alto, né? Eu trabalho com isso, eu posso te dizer que é muito caro. é muito pesado. Então, Principalmente os transmissores, né? mas lá no Rio, agora eu tive no estadual do Rio semana passada, eles já estão com o canal U ajudando eles, que é um canal ainda não é TV aberta, mas é um canal de surf, de esportes, então quer dizer, já estamos começando a chegar lá. Maravilha. Maravilha. Agora eu quero voltar aqui nos itens obrigatórios de segurança, que eu falei colete, apito, remo reserva, o lash, e também tem o balde, o Bailey, que é o balde amarrado, e que inclusive, eu acho que você tem alguma dúvida? Na também, alguma pergunta? verdade, o Damian fez a pergunta, né, da base de Jurema em relação a isso. Ele quer saber porque a V3 ela tem uma dificuldade muito grande de ter um balde, né, segundo ele, lá dentro da embarcação. Né? Ele queria saber se ele poderia usar, no caso, 2 Baileys no lugar do balde. Não. Então, o Damian, no brasileiro a gente até falou sobre isso. Se você pegar um balde gigante, com certeza não vai caber. A gente não tem no regulamento a medida do balde. Você pode ter um balde menor, que fique ali confortável e que dê para todo mundo remar, porque todo mundo usa. Mas não vão aparecer com o balde da Shopee, que pequeno aí, que não vai ser risqueiro. Mas depois de cheio de criança? Base de areia, não. É usar a sensatez, né? Não vou pegar aquele balde de tinta gigante que não cabe e tentar colocar. Vamos pegar um... Mas muita gente balde. usa com aquele balde normal de OC6. Quem não quer, né? Você vai, tô sentindo dificuldade, meu remador é muito grande, tá, enfim, dilui um pouco. Tranquilo. Mas é mais fácil, tá vendo aí, Damian? Todo mundo que tem essa dúvida aí de V3, né? Que é só diminuir o balde, não tem uma necessidade de ser um balde de tantos litros, né? Isso aí, mas tem que ser um balde. Mas não tem que pode ser um balde. Não pode ser um como você Bailey. falou, nem um baldinho. Nem um baldinho de criança. Pois é, isso aí. Usar a sensatez e o bom senso, né? Sim. Voltando aqui para as alterações em relação às pontuações, as pontuações obtidas em cada etapa por todos os atletas e equipes federados serão considerados para fins de formação do ranking estadual até o 10º colocado, que antes ia até o último, né, Olho? Até o 100º. É mesmo? Agora é só até o 10º colocado.
Quer falar alguma coisa? Quer falar sobre isso? Você acha que o pessoal gostou disso aí, dessa informação? Não sei, mas assim, pra gente de organização, seguindo também a maioria dos esportes de corrida, porque senão chega uma hora que você tá lá computando um ponto para um time que vai competir em uma etapa, e aquilo no final, pra gente que tem que lidar ainda com o ranqueamento de uma forma manual, contas e tal, dificultava muito. Eh, Principalmente nas categorias onde tem muitas canoas. Que aí a gente ficava ali horas para computar, às vezes, ponto para 12º, 13º, que não vai fazer diferença no final. Lógico, os que estão brigando vão estar ali entre os 10 primeiros sempre, Uhum, entendeu? E é sim, que nem na Fórmula 1, chegou lá no 11º segundo, parou, acabou os pontos. sim, verdade. Na verdade, até o 10º, né? Na É, Fórmula 1, é isso mesmo, é a mesma coisa. Não, show. E deixa eu te fazer outra pergunta. No caso dessa. A previsão de tempo é a previsão tranquila, né? Para o final de semana? a Como é que tá previsão isso? está mudando, tá mudando. Já tem uma previsão para semana que vem de vento sul. Pode ser que tenha água no sábado, mas pode ser que isso antecipe ainda, porque previsão é o nome, né? Previsão. E aí a gente fica sempre ligado, né, na previsão, lógico, pela questão de segurança, porque tem os barqueiros envolvidos. Então, dependendo da condição, se não der, gente, é a natureza, a gente Sei. tá sujeito, que é um esporte que está na natureza, não é um esporte extremo, mas a gente está dentro do mar, que requer uma preocupação ainda maior com a segurança das pessoas. E o Sim. mar não é para brincadeira, assim, a gente brinca, a gente se diverte nele, mas se ele está desafiando ao ponto que também desafia essa segurança, não faz sentido para a gente continuar. Mas aí também isso tem implicação na questão dos percursos, para que lado que vai. Todo mundo pergunta, para que lado que vai? A boia, ombro esquerdo, direito, a gente não sabe. A gente vai decidir na semana. A gente, Uhum. lógico, faz os percursos já meio que pensando nos ventos predominantes aqui de Vitória que a gente tem, que é o Nordeste, o Sul, o Sudeste, enfim. Então a gente consegue mais ou menos prever o que vai ser e, lógico, tentar fazer um percurso que seja o mais proveitoso possível para as pessoas. Uhum. E isso é definido geralmente no briefing, né, inicial de cada etapa ou já A sai gente antes lá um para pouco? quarta, quinta-feira Já se lança, né? já sabe, a gente já sabe, mas é Aham. sempre no briefing. Sim, sim. E outra coisa, assim, eu fiquei sabendo aí uma informação assim meio, né, meio ainda que eu não sei se está aberta para todos, mas que essa competição promete ser um recorde de inscritos, né? É real isso? Olha, a gente só vai saber de verdade na segunda-feira, meio-dia, que é o dia que acaba as inscrições, né. Uhum. Mas é o que eu posso adiantar é que a gente mudou o formato da competição mais uma vez, que ano passado a gente separou os individuais, duplas e trios dos OC6 e V6. Dessa vez a gente juntou, porque a gente viu que realmente deu uma demanda muito grande de trabalho pra gente. São Uhum. 5 etapas, né, gente, então Sim. não é só pro atleta que é difícil carregar canoa, que sai mais caro, para todo mundo fica mais difícil, então a gente acabou acatando aí um pedido de muitos anos que eu tô no VAR do Espírito Santo, que a galera pedindo 2 dias. E aí com essa nossa decisão também de passar a parte da organização para passar pela Fevaz, tirar, o papel do organizador da forma como era um parceiro financeiro do evento, então a gente já não tem mais isso. Então a gente consegue ali também diminuir o custo, ter mais controle e investir em outras coisas. E uma das coisas foi isso, né, de ter 2 dias, e isso tá sendo um sucesso, porque assim, Sim. se continuar nessa velocidade que tá tendo de inscritos, com certeza a gente vai ter recorde. Eu acredito até porque não é todo mundo que tem, assim, essa disposição de sair de uma remada num dia, né, para depois remar um percurso muitas vezes maior até, né, que seja no individual, né, que se fosse num dia só, com certeza o desgaste maior. Eu acho que é mais justo, né, para você realmente estar disputando em igual condição. Porque tem gente que vai só em uma, né, então Sim. aquele que vai só na V1, né, claro que ele vai estar muito mais preparado do que aquele que for em outras modalidades, né, por exemplo. É, Então é bem justo, eu achei É muito. justo, e esse modelo também acaba ficando mais em conta para o atleta, Sim. sim. né. Então, eu acho que esse aí também é o intuito, né, trazer benefício, Uhum. né, crescer de todas as formas no esporte, né. Uhum. E tem em termos de embarcação, assim, para cada categoria dessa, porque geralmente largam várias juntas, né, por exemplo, as das 7 horas lá vão sair umas Então 5, é 6 categorias isso aí, juntas, é eu tinha isso? explicado, tem a bateria de largadas e a gente vai fazer a divisão, isso aí tudo é conforme a quantidade de inscritos para poder ter uma quantidade ali que, seja segura, né, em Sim, cada largada. sim. Aí Porque são essa percursos diferentes também, subdivisão né, então acaba tendo um staff muito grande para isso, né, gente.
Como é que é isso aí? Não, Como é que vocês coordenam isso, na verdade? nos horários são blocos de 2 percursos sempre. Não Uhum. temos, por exemplo, apesar de ter 5 São, percursos diferentes, 5, 10, 5, 7, 10, 12, isso. 14, por bloco de largada a gente diminui para 2 no máximo. Então a Uhum. gente tem 2 equipes de barco ali Ah, legal. circulando, e dentro dessas largadas, desse bloco, a gente divide alguns minutos para dividir categoria para não sair uma grande bagunça. Uhum. Vocês têm como ter, porque, por exemplo, no brasileiro agora a gente viu, né, muita gente reclamou, né, que teve interferência no último dia lá de uns embarcações veleiros, né, que passaram na hora que as pessoas com V1 lá ficaram muito preocupadas, né, Passou um veleiro na minha frente também. vários veleiros. Assim, a gente faz a notificação para a Capitania dos Portos. A Capitania dos Portos emite o alerta para os navegantes. A Codesa, tá todo mundo sabendo. Uhum. Se é uma pessoa que tem uma lancha, no ano passado teve uma lancha também que passou no Veleiro meio. também, Nossa, já teve. Então, tipo assim, o cara viu que tava rolando uma competição, em vez de ele parar e esperar, não, ele acelerou para poder passar na frente. Lógico, ele tá a motor, ele é muito maior. Então, assim, a gente também. É que nem no trânsito. sim. A gente tem que contar com a conscientização da pessoa, bom senso também. Então, assim, da nossa parte, a gente faz o máximo possível para cercar de informações todo mundo para saber que ali tá tendo uma competição. Mas tem gente que é sem noção, né? Às vezes Isso. acaba não tendo suporte da Marinha, nada disso não pra isso, né? Não tem não. Suporte tem, Tem. sim, Nesse eles sentido? fazem um aviso para todo mundo, para saber que aquela região ali tá com tráfego restrito. Quer dizer, em tese é proibido ele passar ali, mas as pessoas passam. Inclusive, às vezes, eles até estão nas competições, né, Sim. na água. Então é até mais fácil pra gente quando eles Ah, estão, né, legal. mas Mas lá, quando tipo de Honda mesmo, ali perto, sim, né? sim. É, que são pessoas, né? Eu acho que tem que estar mesmo, né? É E quando a gente importante. vê alguma, ponta-árbitro, né, na água que vê alguma embarcação, se aproximando, tenta o mais rápido possível ir pedir com educação para poder, né, explica que está acontecendo uma prova, porque às vezes é mais em Vitória, fica muito pessoal de jet ski ali para lá e para cá e acaba que realmente, né, atrapalha. Mas a gente tenta pedir, né, por gentileza, explica. Tem alguns que têm isso aí, bom senso e educação, outros já Sim, é complicado, né? Lidar com várias é, pessoas, né? Que a gente tá, enfim, no Brasil é um esporte muito novo ainda, né? Sim. Então a gente tá se adequando, tá aumentando, tá crescendo, tem uma quantidade já significativa de barcos, de apoio, de staff, que nem você falou. Assim, tem alguns países aí que eles fazem tipo um cinturão em volta dos Uhum. competidores de barcos para não deixar ninguém nem chegar perto. Sim, tem torneios Então, internacionais que é quase um barco para cada tipo, canoa. não fica tão próximo, eles fazem um cinturão de proteção mesmo, então você não consegue chegar perto. Uhum. Enfim, Demorar um pouquinho para chegar nesse patamar. ou não, né, tá crescendo tão rápido o nosso Tá mesmo, né? esporte. Pô, eu fiquei sabendo até o Jeff lá no último evento que a gente fez lá na casa do governador, ele falou, você até não foi, né? não foi. Ele Eu falou, tava numa regata. pois é, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que o Espírito Santo é o esporte que mais cresce no Brasil, né? De canoa, havaiana. Na verdade a gente já tem, em números, não é absoluto, né? Como é que é? Proporcional. Aqui Vitória já é a maior praça de Sim, canoas, sim. assim, pelo nosso tamanho, que é uma cidade tão pequenininha, a quantidade de canoas e de praticantes aqui que tem, só perde para Niterói no absoluto. Quer dizer, a gente Uhum. já passou Santos na quantidade de gente canoa. Que coisa, né? É. E somos bem menores, né? Mas Mas o nosso litoral também, a gente é Propício. porque ali, propício, na né? verdade, o estado de São Tempo Paulo, também, né? Nossa. o estado de São Paulo passou um tempo ali meio que fora da organização, a federação meio que quase acabou. Os campeonatos lá ficaram pequenos e isso, enfim, acaba, lógico, refletindo no esporte deles lá, né? Com certeza, você tem uma pessoa à frente que está indo atrás, que não é fácil. E agora tem o Pedro lá, que assumiu a federação de Paulista, então, que é uma pessoa super interessada. Legal. Então, quer dizer, a tendência é o estado de São Paulo voltar a ficar forte. Sim, isso não. Tem que ser, né? São Paulo é São Paulo, né, gente? Tem já os times de lá que são muito fortes, né? Tem, Pois é, Clube, Samuco, enfim. Só que eu digo em tamanho de, né, de Uhum. campeonatos. Sim, sim, entendi. Não, beleza. E outra coisa, assim, as pessoas, vão ser 5 etapas, né, Willy? 3. Não, perdão, vão ser 3 etapas, né? E dessa última etapa, essa data as pessoas estão falando muito da questão de ser um período muito festivo. Né? Existe possibilidade de flexibilizar essas datas aí para frente ou já está definida? Tá definido. Tá definida, né? Tem, na verdade, na última etapa, dia 11 e 12 de outubro, é Dia das Crianças.
Aham. É, Aí tem muitos pais e tal, a gente tá pensando em criar uma ação nesse dia com as crianças, Uhum. envolvê-las Sim. dentro do nosso campeonato, que é o que a gente pode fazer para, enfim, já é um ambiente que é bem familiar, nada impede das crianças estarem legal. participando, né? Uhum. Eu achei bacana a ideia. Enfim, a gente entende que algumas pessoas têm problema porque tem que viajar e tal, mas não tem Uhum. como, enfim, ser Mas como é que é 100%. escolhido essas datas assim, Uli? O Tem um calendário, a gente, no começo do ano, a gente se uniu, todas as federações dos estados que tem federações, né, junto com a CBVA, e aí a gente já tinha algumas provas definidas de mundial, de pan-americano, que a gente não pode confrontar e nem tá muito Uhum. perto. Já tinha algumas provas definidas de festivais importantes, tipo Molocabra, tipo Aloha Spirit, tipo o Desafio dos Faróis em Salvador, que o pessoal daqui de Vitória vai muito. E a gente tem o que sobrou, vamos dizer assim, né? Que não é Uhum. pouca coisa, mas aí, que nem você falou aí do Dia das Crianças, tinha uma outra data que estava próxima do Dia das Mães, eu acho. A gente alterou. Então a gente tenta se adaptar o máximo possível para não, para facilitar, mas não tem como também sair de todos os feriados e atividades, Não né? vai conseguir agradar Não também tem como. 100% e encaixar na rotina de todo mundo. É um problema realmente, né? Sempre vai ter, né? Isso aí Sempre não vai tem, não ter. tem jeito. É, Né? Mas assim, tem mais outra coisa em relação ao regulamento aí tem, importante? tem sim. Em relação a quem queimava ali a largada, ela tinha penalidade de 30 segundos. E agora a penalidade é de 1 minuto para quem Nossa, tirar um queimar. minuto, fácil não, hein? Sim, e outra coisa também que eu já falei, mas agora tá no regulamento, falei no início aqui, é que as largadas vão acontecer independente se tiver a canoa na água com outra pessoa ou não. Vai dar a largada. Mas vai ter a bandeira lá de sinalização para poder, claro, né? Para poder dizer tá alinhado, pode ir. É porque Sim, passou o Mas tempo de sempre tem ninguém. corte, passou o tempo passou de o tempo de corte, corte. o barco Porque madrinha já foi. isso aí que acontece, a pessoa tá ali esperando chegar a canoa, não pode, fica naquele desespero, só que não vai ter choro, não tem, entendeu? Tem um tempo de corte. A pessoa não chamou o árbitro para resgatar ela, ela tem que ter a consciência que tem outra pessoa e responsabilidade, né, tem outra pessoa aguardando aquela canoa. Sim, sim, Tem que chamar o árbitro ali que vai estar próximo, resgatar ela e levar o mais rápido possível a canoa para outra pessoa usar. sim. Né, porque tem um tempo de corte, então não vai esperar. Deu o horário, vamos dar a largada e vai seguir normalmente. Entendi. Outra item que não tinha, agora tem no regulamento, que eu acho importantíssimo, é a questão de quando as canoas vão para a água alinhar. Eles sempre tumultuam Sim. para um lado que, não sei, vocês falam que é mais favorável. Fica todo mundo junto ali, e sabe, é aquele espaço gigante que dá para todo mundo alinhar tranquilamente, mas não, fica todo mundo ali. Inclusive na última do ano passado, né? Teve um caso de Toda a rua ali, competição, toda. né? No nosso C6, que foi uma coisa ali triste até de ver, né? Porque foi por conta disso, né? Um tumulto Então, ali, sem um monte de gente necessidade. sempre esbarra uma canoa na outra para levantar uma ama e acaba caindo, E né? tem necessidade? Desnecessário. É desnecessário. Então, a penalidade para essas colisões aí na largada vão ser de 2 minutos. Então, quando a pessoa for alinhar, pensa antes. Vou ficar bem distante que eu não quero já sair aqui com uma penalidade de. Claro Claro. que ela faça de, né? Que ela atrapalhe a outra pessoa, o que for, vai ter essa penalidade de 2 minutos. Então, quando for alinhar, vamos usar também o bom senso, Podia né? ter O esse bom senso, podia ter esse bom coletivo. senso na questão da interferência, né? Pessoal que vai fazendo zigue-zague na frente pra canoa não passar, mas faz parte do esporte, né? Não tem Faz parte do jeito. jogo. Isso aí. É igual Fechar que a você porta. falou na Fórmula 1, normal, tem que fechar, né? O que não pode é isso aí, a gente tem uma linha de largada grande, todo mundo fica ali, e isso acaba até atrapalhando a própria largada. Se todo mundo foi alinhar, a gente larga logo, não atrasa. Então é importante, vamos ficar atento aí, quando for alinhar, mantém um distanciamento, não tem. E outra, vai Ai, colidir, gente, para de remar. Colidiu, para de remar, dá uma ré, enfim, todo mundo ali, somos competidores, temos a adrenalina na hora e tal, mas não adianta ficar remando, ainda mais canoa que gruda uma na outra, fica é, sambando ali, enfim, aí fica um bravo com o outro, não adianta, mas é melhor, lógico, se prevenir, né, a direção segura ali, vamos dizer, a navegação segura, e vai acontecer alguma coisa, se previne, gente, para não machucar ninguém, para demorar o mínimo de tempo possível, para não atrapalhar o outro, porque se atrapalhar o outro vai perder tempo, então
Sim, sim. É ruim, depois fica aquele clima chato também entre equipe, né, não é esse o intuito. E aproveitando Sim. até esse gancho, quando uma canoa colide com a outra e tira essa canoa do percurso, também tem a penalidade de 2 minutos, Uhum. né. Os árbitros estão, né, rodando né, o tempo todo e se Tem como pegar acompanhar isso, isso né. aí, isso aí. E inclusive, né, eu tenho que falar dos nossos árbitros que são excelentes, Que a eu maioria deles vocês que que formaram, né, o exatamente. novo plano aí Isso da aí. Eu que já participei de 2 pan-americanos e legal. de vários brasileiros, conheço o árbitro do Brasil todo, tem muitos árbitros bons, mas os melhores estão aqui no Espírito Santo, isso aí eu não tenho dúvida. Legal, legal. E como é que é esse critério para escolher os árbitros? Então, a gente tem um grupo dos árbitros do Espírito Santo, e a gente sempre mescla entre os árbitros mais antigos e os árbitros da última formação. Uhum. E acaba que os árbitros que vão trabalhando, a gente acaba vendo o empenho, né, aquele que, tá ali para trabalhar mesmo, para fiscalizar e não para assistir, porque ao longo de várias provas a gente vai vendo ali que o árbitro tá ali é para fiscalizar, não é para assistir, não é para torcer, Nem então a gente beneficiar vai o A ou B, né, com claro. certeza não, então a gente tá com o tempo a gente vai vendo ali os árbitros que estão, eh, aptos e desempenhando a função mesmo, né, que estão De ali forma com correta. seriedade, isso daí. Sim, E graças a perfeito. Deus a gente tem muitos árbitros bons. Quando Sim, solta a sim. lista ali, é muito difícil É, não, falar porque é quem é referência. Eu imagino como deve ser difícil quem escolher, né. é difícil, que eu vou te falar. Todos É, são Tiesca bons. que isso aí É com ela, você joga essa bomba pra ela, não, né, essa não é parte boa não. técnica da diretoria técnica, né, como se, né, controlar essa questão dos árbitros, ela conhece todo mundo, ela participa de outros campeonatos que eu não Uhum. tô, quer dizer, eu sou árbitro também, mas nunca fui árbitro, eu fiz o curso e tal, mas como eu tô competindo e tem isso também, que tem muito árbitro que compete, então o cara vai competir, ele não pode ser Sim, árbitro. Exato. Então é isso que a gente usa pra poder escolher. tem alguns critérios, né, por exemplo, como escolas também, de repente tem isso também não, né? Escolas que vão competir, o cara é da escola e Não, Não, mas aí isso são não, né? tem inclusive tem, árbitros que são, tem árbitros do CPP, de outras escolas, do Almar, Mas eu acho que isso não mas influencia não não, tem, porque se tem uma porque é isso daí, se tem uma premissa é imparcialidade, então, né, a pessoa tem que ser imparcial e não até mesmo tem porque, né, geralmente não é um árbitro só, né, são até vários, então comissão, é é, é uma verdade. comissão que passa sempre ela e em relação ao recurso, gente, como é que vai ser? O recurso mudou alguma coisa? recurso não mudou, Só pro ranking. é só para o ranking, vou chegar ainda Ah, sim, sim. lá no da em falando da prova. Uhum. Em relação às colisões, eu falei que 2 minutos. Colisão entre 2 canoas, que é gente normal, igual eu tô falando aqui, 2 minutos, daqui a pouco vai chegar um monte de gente querendo entrar com recurso, porque, encostou. Mas é normal, né, ter Sim. ali um abarroamento ali que não tire da rota, e né, isso aí não é grave, não tirou da rota, segue o percurso, não tem, né. E como é que eles vão validar essa questão deles, de cada um, né? Falar que ele tem ele foi, por exemplo, penalizado numa determinada situação, né, com um colega lá, e como é que ele o árbitro que vai dar essa validade, O árbitro que vai avaliar. Isso, o árbitro ele passa a essa validade é o recurso que eu falo, né? ele passa essa informação, canoa tal, colidiu em tal, daí a gente faz um comitê, uma reunião para poder dar essa penalidade e deduz aí, não sei qual vai ser, se vai ser 2 minutos, se ele vai ser desclassificado. E diante disso, após o resultado, ele tem um tempo de 20 minutos para entrar com recurso, né, que ele paga um valor de R$ 250, o atleta, e ele entra com recurso, caso ele queira não concorde ou queira se defender ou alguma coisa assim, aí vai passar por uma comissão de apelação, que vai estar julgando esse recurso E essa e comissão são os mesmos não, árbitros da não, comissão aí não, já é uma não comissão é, não, diferente. são 3 pessoas que são convidadas para fazer parte desse comitê de apelação, Ah, legal. entendeu, Nossa, são isso é outras muito pessoas que justo, analisam tá? Isso muito é muito justo, justo. muito Porque a gente, justo. por exemplo, né, eu vou colocar até uma queixa aqui que muitas vezes tem nada a ver com a canoa, mas a gente, por exemplo, quando é multado, como passa qualquer situações de rua, de carro, né, depois quando você entra com recurso, quem vai julgar são os próprios caras que te deram a multa. Então é claro que eles não vão fazer o quê? Vai Vão voltar com a permanecer. palavra? Não tem como voltar, então eu achei justo, legal. Não, o regulamento é muito justo, eu Muito sou legal. fã do regulamento. Show. E inclusive muita gente até no brasileiro eu ouvi pessoas falando: "Ai, que só se fala em penalidade". Gente, não é que só se fala em penalidade. Tem que às vezes falar a palavra penalidade ou desclassificação, porque às vezes está fazendo um briefing, a pessoa não presta atenção e fala: "Você vai chegar, vai passar por essa boia", a pessoa vai, passa com o ombro
não passa com o ombro correto, ou então não chega entre tal boia e tal. Então a gente fala, se não fizer isso, será desclassificado. Por isso usa a palavra desclassificado, mas o intuito não é desclassificar, e sim Sim. alertar para que não ocorra, porque eu não fico feliz Sim, claro. quando, por exemplo, uma pessoa sai na largada errada, Hum. e ela é desclassificada. Poxa, fez a prova toda, chegou, foi desclassificado porque saiu na largada errada. Eu não fico feliz, o intuito não é esse. O intuito mesmo é alertar. Então vamos parar de ficar, né, falando, Achando que é só uma fala, coisa só pra briga, só fala, não é. Não é uma coisa para penalizar ou porque quer penalizar, Não é uma é. coisa para ser justa com Isso aí. E todos. quando a gente fala, o intuito é de informar, alertar, Isso aí. né, para que realmente não ocorra. É, Aí porque vou tudo tem que ter regra, né, gente? Se não Tem tiver regra, é. como é que vai fazer? Então todo mundo vai ser a Isso. coisa vai correr solto, não vai Vira ter bagunça, vira passa a boia bagunça. que quer e acaba não sendo justo, Exatamente. né, pro todo. Sim. Outra questão é, às vezes a pessoa sai para fazer a prova, desiste, Não não avisa. não avisa. Ah, tem isso também, é? Já aconteceu aqui, no Brasileiro agora aconteceu também, que eu tive até que ligar pro atleta, eu estava em casa. Meu Deus do céu. E a E gente fica quase todo morre. mundo atrás da Preocupado, será que pessoa no máximo. afundou? Sim. Não, o Gente, cara que já tá em loucura, hein? Ainda casa, mais um individual, se for uma dormindo. V1 assim, você imagina o Isso pior, aí. né? Lá no Brasileiro foi até individual. Nossa. Mas aqui já aconteceu também, e o que acontece? Se a pessoa desistir da prova, ela tem que comunicar, tem que dar um jeito de te informar que ela desistiu da prova e a gente está Tá bem. ciente, porque agora vai ser penalidade de PAD, né? Vai PAD, no ser. caso, perde o direito a Aí ele vai passar por um PAD é um processo administrativo. disciplinar que ele vai ter uma penalidade diante. que pode ficar meses a ano fora. Isso aí, Pode multa. ter Isso aí. Multa. Isso aí. Ah, não vou pagar, então você não vai mais participar. Entendi. Mas isso tá dentro do regulamento, né, Tá gente? dentro do regulamento. Vocês, ó, todo mundo que vai competir, gente, tem obrigação de ler e estudar esse regulamento. Esses itens não estavam no regulamento, agora está regulamentado. A gente já tem Importante. agora da Sabevai e agora da Fevais também. Importante. Outra questão, o tempo de corte a gente já falou, né? Isso aí já está bem explicado. E agora aqui pro final do recurso, que a gente falou do recurso da prova. Tem também um legal que o pessoal pediu muito no ano passado, é a questão da V3, que não podia fazer uma troca. Quer dizer, nossa, vocês podiam ter dois. Dois durante femininos e um o ano. masculino. Não. Não tô falando da mista, não. Tô falando para Ah. fins de ranqueamento. O time só era considerado um mesmo time, no caso da OCC, se tivesse no máximo 8 pessoas. Durante o ano pode trocar dois. E até o ano passado na V3 não podia. Trocou um, já era um novo time. Aí a gente inseriu, muita gente Verdade. pediu, a gente viu que era justo. Ah, Faz legal. parte também do. Nossa, A muito gente legal. vai aprendendo, então esse ano, durante o ano, pode uma pessoa proporcionalmente a da OC6, então, que são a metade, então a gente fez a mesma coisa. Então, durante o ano, uma pessoa pode substituir alguém, porque às vezes a pessoa passou mal, tem um problema na família, trabalho, e aí acabava que a equipe inteira perdia a chance de disputar pelo campeonato, né, no ranking final. Isso no caso da OC2 também? Não, só a Não, V3. só Só V3. V3. A V3 agora pode alterar Uma pessoa uma durante o ano, pessoa. Aham. entre as 3 Entendi. etapas. E também tem uma divisão. Não, é só isso mesmo. Não, em relação à categoria que eu ia até emendar, que eu pensei que fosse isso que você fosse falar, porque são categorias diferentes, né? Eu não sei se largam juntos, mas uma V3, por exemplo, que tem 2 masculinos e um feminino, Larga junto, a mistas. já larga junto com 2 femininos e um masculino, porém a pontuação é feita São diferente, né? categorias diferentes. Categorias diferentes, isso aí. Isso é mudança também ou já fazia parte? Não, já Já fazia. fazia Já, parte. né? Que eu pulei aqui essa parte da V3 e também da distância mínima, que antes era 8 km e agora são 5 km a distância mínima para a prova, caso a gente precise alterar algum percurso, diante mesmo de segurança, ou o que for, percurso estabelecido no regulamento mínimo são de 5 km. Entendi. No caso, se o mínimo é 7 hoje, né? Se tiver alguma mudança, A gente não pode fazer uma prova com 4, o mínimo são 5. Entendi. Tá? Entendi. E em relação do Isso recurso, para todas as categorias, tá? Ó, gente, todas. estamos aqui, a Open não tem condições de ir para alto mar, isso aqui. Vamos fazer 3 voltas aqui dentro. Vamos fazer 3 voltas e vai ser 5 km no mínimo. Isso aí. Uhum. E todas essas raias aí são sinalizadas, né? Mandar com as boias, tudo. Temos as boias da FEVAI. Sempre. Perfeito. Foi um Tá investimento, lindo. foi um Nossa. investimento maravilhoso esse ano aí, né, cara? Poxa, depois daquela Mais sério do seu, legal. Depois daquela prova lá de Piúma, que é uma boia de pesca, o tamanho de uma bola mesmo de futebol, né? Foi confundida com a Nossa boia. Que loucura isso aí. Tem história, né? Muitas histórias. Mas Ele já teve época aqui, ó.
eu lembro disso de 2017, 18, a gente usava essas boias de mandar para os outros, que tem um círculo no meio, esqueci o nome aqui agora, tipo que você joga Que debaixo tipo disso. salvar alguém, Aham. a gente colocava uma lá assim, Pronto, vai ter passando que a pessoa só via a boia quando tava chegando. Nossa, que Hoje em dia maravilha. não, hoje em dia, pô, Você vê a 4, 5 quilômetros você evolução. consegue chegar a boia. Ah, que maravilha, que maravilha. Consegue chegar até um escrito lá, bom. Fevais, né? Isso aí. E vai ter bandeira também. Bandeiras Eu novas. vi no cinema, teve também no V1, você emprestou lá V1S também, né? Teve lá. Na Participação. verdade, eu não emprestei, assim, é um Vocês apoiaram, equipamento. né, na verdade, né? Não, é um equipamento da federação, né? Do Ulisses e da Uhum. Chesca, enfim, isso vai continuar para as outras gestões. E, enfim, nada mais justo também que a gente sabe que os clubes, as bases, têm os seus campeonatos internos, suas coisas, e além disso, a gente está no Espírito Santo começando com as provas festivas, né? Teve em Guarapari no ano passado uma prova lá que tinha da Cezanne, das Três Ilhas, aí agora o Matheus e o Vitor fizeram o V1ES, então pra gente é interessante que esse mercado cresça aqui, porque vai subir Vai no ter a Volta à nível, Ilha agora também, né? e aí para os clubes que são filiados à Fevais, a gente cede, eles fazem na verdade um pagamento de um aluguel, valor simbólico, mas tem lá um documento Ah, de legal. responsabilidade, enfim, porque é interessante também pra gente, Sim, porque a sim. gente sabe que é difícil conseguir uma boia. Não, e também é um recurso que entra também E para o dentro da cara, federação, o que é cara é um importante. clube filiado, é uma entidade filiada, tá cheio de alunos, não faz sentido a gente proibir, né? Também é deles, assim. Então, isso até, por exemplo, como teve recentemente uma escola, se eu não me engano, a Almar fez um torneio interno também. Se ele quiser contratar a boia, ele pode, né? Só solicitar Alugar, só Fevais. solicitar. Legal. Então, gente, qualquer E é escola. baratinho, acho que uma boia é 70, duas fica 70 cada uma. Ah, que bacana. Não é, Saber não é pra disso. ser pra gente ganhar receita, não. É só pra também ter a Mas responsabilidade isso Sim, sim. tem um termo também, porque uma boia é cara, né? É, não, mas eu acho que a Barato. receita é importante. Mas também, se der algum problema na boia, é responsabilidade que Isso aí, isso. exatamente. Tá. Sim, sim. E aí, E Francesco? agora aqui pro último item aí que teve uma alteração, que após a última etapa do campeonato, a FEVAAS tornará público o ranking final do campeonato estadual, que será elaborado em conformidade com o regulamento do campeonato. Os atletas poderão apresentar impugnação em face dos referidos rankings com prazo de até 2 dias, né? Como que é feito? Através do e-mail, né? Não é por telefone com o ULI, não é por WhatsApp, Não é mandando mensagem mal É, educada. É, gente, não é entendi. Gente, é até bom em falar sobre isso, né? Porque agora tá tendo um congestionamento aí no celular de Ulha aqui e da própria Francesca, né? Que muitas vezes eles até não respondem a vocês por conta de ser muita gente, não tem como dar vazão a todo mundo. Então, ó, eu vou colocar até aqui embaixo na tela aí para vocês acompanharem, né? O e-mail certinho para vocês mandarem qualquer tipo de questionamento, reclamação ou dúvidas, né? Que eles vão estar respondendo para vocês lá, né? E vocês vão ter uma resposta mais rápida, garanto. Na verdade, é uma resposta oficial. Sim, O também. e-mail da Fevais é contato@fevais.com.br. Isso é importante falar, porque às vezes as pessoas mandam mensagem para mim, eu recebo bastante, e eu ultimamente eu não tenho mais respondido quando eu vejo que há uma dúvida que está no regulamento, é uma dúvida que já está no Instagram, que já está no site da competição. Então, quer dizer, realmente aquela pessoa não se preocupou em buscar informação antes de sair perguntando. Nesses casos, hoje em dia, eu não tenho nem respondido. Quando eu vejo que é uma dúvida assim, que até eu mesmo tive que parar ali, pensar, e eu já li esse regulamento várias vezes também, né? Então eu falo, bom, o caminho é, se você quer uma resposta oficial da entidade, Uhum. você vai mandar um e-mail, a entidade vai te respondendo, vai ser Ulisses, porque eu posso errar. Posso falar um negócio errado pra pessoa, a pessoa vai lá, faz errado, Ah, depois não, fala, mas o Ulisses falou, pô. falou. entendeu? Verdade. Então não, ali no e-mail a gente tem um controle melhor, tem, enfim, a forma de dar uma resposta melhor e não fica também uma coisa pessoal. Sim, a Eu sei pessoa que tem fica gente. respaldada também até, né? Exatamente. E tem gente que acha, eu sei disso, que eu já ouvi isso da própria pessoa, assim, porque você faz sem educação, porque você não quer me responder, você sabe a resposta, mas, cara, eu tenho que educar, às vezes a gente tem que educar mesmo a pessoa, falar, ó, tá no regulamento, às vezes eu já fiz isso, tá lá no artigo 7 do regulamento. Poderia dar Hum, resposta? Claro que eu poderia, mas eu tenho que obrigar e educar e fazer a pessoa ir lá e ler. sim, sim. E até mesmo o ULI, ele não vive exclusivamente só para isso, Claro. porque senão ele vai todos os dias. Senão ele não vende Ele- canoa, gente. Não, vende calor e não tem a vida pessoal dele, porque Ainda mais que ele é representante do Brasil, tá? Ele tem que vender no Brasil todo. Graças a Deus. Isso aí. mas a pessoa também, hoje eu acho que a palavra que a gente mais utilizou essa é o bom senso, né, de saber que ele tem a vida pessoal dele, ele é o presidente, mas não quer dizer que ele vai usar o Claro. telefone pessoal dele para poder ficar
né, Sim, resolvendo. mas mesmo assim eu vejo o Uli muito, a gente tem alguns meios também de comunicação entre bases, né, do próprio VAR estadual e tudo mais, que o Uli sempre Não, ele responde, é assim, procura responder o Quando máximo. possível, assim, quando eu vejo que tem um erro, Eu vejo ó, que tá errado isso do porque tem que assumir o erro, que nesses dias, tá faltando AVC estreante, não tem mais? Poxa, não acredito que, nossa, estreante é melhor. Começaram já a reclamar, falei: "Não, gente, calma, tá errado, vou colocar". sim, isso aí. sim. E é o que eu sempre falo assim, Eu vi lá, ah, acompanhei isso. eu até falo quando inicia a competição, uma competição, um campeonato, ele não é feito só da federação, do organizador, é a federação, o organizador e os atletas, Sim, sim, né, porque pode passar alguma coisa claro. despercebida, nós Não, somos como foi esse humanos. caso, né? É, Foi uma coisa que foi lançada lá que não estava realmente, isso, né, até, incluído. né, até no E até briefing. rápido, né? Você já incluiu logo e mandou logo, né? É simples, né, sem problema. É que nem aí voltando para esse caso da Chesca, que eu gostaria de falar dessa última alteração, que é a possibilidade agora, tipo, tem o recurso, que a gente já tinha o recurso do ranking, e agora tem a possibilidade da impugnação do resultado do recurso. Porque, por exemplo, bom, a pessoa entrou com um recurso e a gente deferiu, pô, ela tá certa, que nem aconteceu no ano passado, a pessoa identificou um erro nosso. Foi verificado o erro, vamos consertar. É para isso que a gente abre o período para as pessoas verificarem se está tudo certo, fazerem as suas contas e entrarem com recurso Dentro de 2 dias, dentro do isso. prazo legal lá que a gente estipulou, para solicitar a gente que a gente faça uma revisão. Poxa, eu vi que a revisão está feita, a pessoa tem razão, vamos alterar o resultado. Não tem por que deixar a coisa errada. Aí isso vai implicar no quê? O terceiro lá, que estava às vezes em primeiro, a gente viu que estava errado a contabilidade dos resultados, dos pontos, pô, ele passou de primeiro para segundo. Uhum. Ano passado ele não tinha essa possibilidade de impugnar o recurso. Então agora a gente abriu isso para, enfim, ficar mais justo possível para a pessoa conseguir Uhum. ter uma resposta e a gente também ser transparente, Sim, né? Porque eu sim. não quero, enfim. E aí foi isso que mudou agora. A gente abriu essa possibilidade para as pessoas também entrarem com recurso se sentirem prejudicadas a partir do deferimento ou não do que a Uhum. gente Isso. Acaba decidiu. sendo a tréplica, a réplica, né, sei lá, né, da Sim. É situação, justo, é acaba justo, justo é justo. Aí acerca da segunda impugnação já não cabe mais recurso. Isso. Não adianta me ligar, me sim. mandar mensagem, áudio. Mas como assim? Em relação ao mesmo item, ao Isso. mesmo ponto, Por é exemplo, isso? uma pessoa entrou em impugnação, aí atingiu ou alterou o resultado da outra, essa segunda pessoa vai entrar com uma impugnação, já é a segunda, já é a impugnação do resultado dessa primeira. Aí a partir do resultado dessa segunda impugnação Ah, não acabou, tem como não mais. tem É mais. como se fosse o Supremo. Supremo, entendi. É. Isso aí. Acabou, chegou na instância máxima. Legal, legal. E agora chegamos ao fim de todas as atualizações aí do Do nosso nosso regulamento. regulamento. Legal, que legal. Né, agora é interessante algumas coisas a mais aí que de repente a gente identificou saber, né? Primeiro a questão do as pessoas que tiverem dificuldade, né, de acesso a qualquer tipo de problema, porque hoje, por exemplo, tem que fazer a inscrição, né? Todo mundo tem que estar inscrito, federado, né? E além de federado, vai fazer a inscrição, né, para o campeonato, né? De forma individual e o capitão, se não me engano, de cada embarcação ou a escola a base, né? Isso. Um Que, responsável. que é um responsável, né? Que vai colocar e responder por todos, né? E caso algum desses tenha algum tipo de dificuldade, né, na hora de entrar no sistema, né, tem algum local para poder eles buscarem, né, um suporte, Contato@cevais.com.br. É o e-mail mesmo da caminho, é o único canal é o único oficial. canal. A gente tem o Instagram, às vezes as Até para pessoas essa questão técnica de suporte técnico, tudo, tudo, tudo. tudo, tudo. A Não gente é, gente, não é o concentrou. que acontece, tá? Porque geralmente eu falo isso também, né, pintou uma situação aqui, porque muitas vezes tem pessoas, né, como eu, por mais que eu trabalhe com mídia, muitas vezes a digital hoje, que é muito moderno, né, acontece da gente se embaranar, né, ou ter algum tipo de problema digital, né, por não estar acostumado com aquele sistema, né. Então tem pessoas, né, como vocês sabem, abriu para mais 60, mais 70, né, que tem uma dificuldade ainda, acaba tendo muitas vezes maior, né. Então acaba sendo, né, um caminho, então você já sabe que é esse, né, para poder buscar, que é único para todos. Isso, a Inclusive. gente às vezes recebe, por exemplo, as pessoas o Instagram é uma coisa muito rede social, né, muito social, então, às vezes a facilidade ali, pô, vou fazer uma pergunta aqui no o que que a agência lá tá instruída a fazer e quando eu tô mexendo eu faço também. Por favor, manda mensagem lá no e-mail.
Que aí vai ter uma pessoa, se for alguma coisa técnica, eu passo pra tia, se for alguma coisa sem nascer, a pessoa fez a inscrição errada. Acho que eles pensam que eu venho aqui no WhatsApp e só devolvo o dinheiro. Não, tem que mandar pro FAF, que é o nosso. Enfim, tem todo um rito e uma burocracia interna que a gente faz para se organizar. E infelizmente a gente não tem ainda uma estrutura, a gente tem a nossa sede, mas a gente não tem uma secretária, não tem uma pessoa que está dedicada ali. A gente tem uma assistente que ela também tem outras atribuições. Ela é como se fosse uma estagiária, mas não é uma estagiária, é uma profissional que foi contratada. Que também, assim, ela tem uma rotina, então ela vai uma vez por dia lá no e-mail. Aí, pô, hoje ela foi, eu não tenho controle se ela entrou hoje 3 horas da tarde, amanhã ela vai entrar 11 horas da noite. Então, mandou e-mail, vai ser respondido. Então, não adianta, mandei e-mail ontem, você vai ver a pessoa mandou domingo, hoje é segunda. Espera. Às vezes demora um pouquinho mais de tempo para responder, porque essa pessoa também não sabe responder tudo. Então, ela vai Vai passar passar. a informação. Sim. Então, é isso. Então, a gente centralizou esses canais de dúvida, sugestão, reclamação, tudo no e-mail. Uhum. Que é mais interessante, né, até. Pode saber mais alguma coisa em relação ao regulamento? O Pode ser regulamento colocado? não, Fechou só aí, as né? dúvidas de Em vocês. relação à alteração. Né, eu queria saber um pouquinho em relação às pesagens das canoas. Todas elas têm que passar por pesagem, desde V1 até. Ou Todas são as só as OC6 e V6. C6 e V6 só. Né? E como é que tá esse processo de pesagem? Todas que Tem, ainda não estão cadastradas, né? tem muitas ainda que não estão? Não sei. O Espírito Santo foi um dos estados pioneiros, assim, enquanto federação, a fazer o cadastramento de todas as canoas. Então a gente faz desde 2022, quer dizer, já foi feito muito tempo atrás em algumas etapas de brasileiro, onde foi exigido. Alguns anos atrás não tinha a questão do peso das canoas, do peso mínimo. E a partir da entrada da gestão do Jefferson, acredito, foi decidido voltar com essa questão do peso mínimo, porque é, nas OC1s e V1s e OC2 e V3 está começando a ter essa discrepância muito grande entre embarcações. Só que a gente ainda não passou a cadastrar esses Na barcos. verdade, a culpa é sua também nisso, tá? Também. Tô zoando, né? Porque as canoas são muito leves, né? Sim, tem canoa de 10 quilos. Pois é, né? A gente tá acostumado a pegar umas canoas de 19, 20, a diferença, gente, é É gritante. gritante. Isso aí você levando para uma embarcação no OC6, onde a gente tem canoas com 140, 120, 130 e tem umas com quase 300 quilos. Então a gente, enfim, delimitou, estabeleceu o mínimo e desde 2022 a gente faz esse trabalho. E tem um máximo Não, também? O máximo, máximo pode ser a canoa, pode ser um pedaço de madeira de 1 tonelada, vai. se for canoa, é isso aí. Entendi. E aí a gente já tem boa parte de todas as canoas que competem, não sei do Espírito Santo, que tem muita canoa pelo interior, que competem já cadastradas. E aí toda etapa a gente abre uma semana antes, um dia, que nessa etapa vai ser na quinta-feira, de 6 da manhã às 10 da manhã, lá onde vai ser a arena, na Praça da Ciência, Um dia antes, no caso. na quinta-feira. 2 dias antes. Na quinta-feira. Já está aberto, já foi feita a circular para isso. Então a gente vai estar lá de 6 a 10 para pegar essas canoas que nunca foi pesada, que vai ser alugada para, enfim, para Se paga alguma taxa para poder nada, fazer isso? só Ou não? chegar lá, É na guarderia, né? não, é na Praça da Ciência. Praça da Ciência. É do Ali lado do lado da guarderia. entre a guarderia e os quiosques da Curva da Diorama, que é onde vai ser a arena do campeonato. Show. E aí, inclusive, se tiver alguém que vai chegar lá quinta-feira e não vai usar na sexta, já pode deixar por lá. Não vai ter segurança, mas ninguém vai levar. Não vai ter segurança, não? Conta o risco de Na cada um. quinta-feira não, né? Entendi. Só a partir da sexta-feira, quando começa a montagem, até segunda-feira temos segurança. Eu queria pedir, mesmo que eu estava falando antes, em relação a que um campeonato é feito, né? Entre a organização, a federação e os atletas. Então, sempre que eu peço, quando a gente começa a fazer o checklist, as pessoas se dispersam e isso acaba atrasando a prova. Então, só o que eu peço, a única coisa, estejam ao lado da canoa para na hora que falar assim, ó, começou o checklist, vamos juntar a equipe toda, tá com o documento na mão, ou então fala: "Ah, vem cá", e chega para verificar, tá faltando o remo, ou tá faltando o documento, ou a pessoa tá sem um colete. Então é isso mesmo, pedir da parte dos atletas que estejam ali, se antecipem, né, para poder fazer o checklist, ser o mais, breve, rápido e eficiente possível, né, que acaba que não atrasa, ainda mais Que nos ajude, né? Que não é claro. Ajuda eles também, né? Porque estão debaixo ali, Toda não sabe o tempo como é que vai estar, mas pode estar debaixo de sol.
Mas toda Quanto mais competição alto tá é a ligado, mesma não. coisa. O que pode Sempre tem esse agarrar, problema, o né? que pode agarrar isso aí e atrasar a prova é o checklist. Uhum. Então só que eu peço isso, começou o checklist, faz logo, que aí você faz, pronto, acabou. Esse E checklist, outra coisa, ele é passível de desclassificação. Se você não fazer o checklist, você pode ser desclassificado. Então, esse checklist é feito, né, pelos atos que vão passando ali nas marcações exatamente. na hora, Isso é né? uma equipe de arbitragem Isso aí, já dedicada para coletando. checklist, com checklist. pranchetinha, enfim, Isso aí. todos com Aham. colete, identificados, não é difícil. E nada mais é para a segurança de todo mundo, gente. Checklist é para conferir os itens, né, obrigatórios e também conferir cara crachá e certificar que a pessoa que vai. Que é ela assim mesmo, mesma né? Sabe lá existe. se põe um campeão aí que trouxe de fora aí, sabe lá, escondido. É, Ah, é raro, mas acontece. Acontece mesmo, jura? sim. Sério? As regras só são criadas quando a gente identifica algumas coisas, né? Que nem a gente mudou agora a V3 lá, pode uma pessoa mudar. Essa regra do documento só existe porque um dia uma pessoa foi lá e colocou o gato dentro da canoa. O gato que nem tem no futebol. Sim. Pessoa de um outro lugar com o nome de outro. Enfim, você não tem como saber o nome de todo mundo, né? A gente conhece muita gente, mas tem muita Mas gente como é que não eles vão conhece. pro pódio lá, depois receber isso lá? Cara, Como é que fala. Pois é. E outra coisa, o documento é obrigatório. Por exemplo, se eu for checar o ULI, inclusive eu acho que eu chequei lá no Brasileiro, ele tem que me mostrar o documento. Eu sei, o Lá Jefferson. você tem um irmão gêmeo aí, não sei. Todo mundo, a regra é para Não é pra todos. ficar pra todos, é. A regra Claro. é para todos. É o Jefferson, o Uli, é para Porque você. senão eu vou virar pra todo fazer o quê? Poxa, hoje eu tô presidente, mas aí pode ser uma pessoa lá que ela conhece que não é o presidente. E é um remador normal. Ele vai falar, pô, esse cara não conhece, eu não vou levar. Aí nunca mais ele vai levar, vai sempre Verdade. passar a ser Aí o, fora da regra. aí o outro fala assim, aquele Aí não apresentou. pode, Porque não, a regra é para todos. Sim, E a legal. gente tá aqui, isso aí, é fazer o regulamento ser Não, e cumprido. tem também, eu acho que tem muita gente nova, né? Como esse campeonato vai ter muitos estreantes de fato, né? Muitas pessoas que estão indo pela primeira vez. E a tendência é Competindo essa, essa né? prova, mas eu sou um deles. E a né? tendência é essa. A cada ano, acredito, o esporte isso aí tá crescendo e Sim. é isso aí. Sempre ter mais e mais estreantes. Que bom que tenham muitos mais, né? Pra gente Sim, poder ter. estreantes, júniores. Júnior, Sim. a galera tá vindo Agora, forte. pô, vocês podiam ter criado uma categoria com idade menor também, né, gente? O Júnior 16 é de 11 a 16 anos. Agora, menorzinho que isso aí, Não, aí Tá no, maravilhoso, então. tá no projeto. Lá no Rio já teve também uma remada kids de 700 metros. Foi muito maneiro. Que acho que é isso que a gente tá buscando aí. Lógico, tem que ser uma coisa. Não adianta, vamos colocar as crianças pra remar. Tem que ser seguro, tem que ter responsável, tem que ter um barco de apoio. Não é? A Dani, inclusive, se eu não me engano, fez esse projeto inicial lá no Vitória, né? Começou com a Remada Kids, né? Que foi Sim, uma coisa muito bacana. Pô, podia todas as escolas fazerem isso. isso virou um projeto que é muito Virou um legal. projeto, né? Que nós tivemos até aqui com eles também. A Muito Dani, legal. inclusive, tá lá dentro, muito legal. E é uma coisa que tá abrindo também portas também, né? Para acessibilidade de muitas outras pessoas com certas deficiências, né? sim. E por ter até um regulamento, né? Que, por sinal, tem que parabenizar muito, não só vocês, mas a Nacional, o Jota e o próprio Jeff, né? Por ter feito, né? Essa abertura de leque aí para o Paravaá, né? Que foi uma coisa Fez, eles continuam isso aí, a evoluir. Assim, tem reunião, Tá evoluindo. então tá evoluindo. Tá evoluindo. E a gente, todas as federações, a confederação, a gente tenta ficar muito próximo dos classificadores da CBCA, que é essa confederação de canoagem, que é hoje onde a gente que é o remo olímpico, apoia. né? Não, que é a canoagem olímpica, na verdade, Homenagem olímpica, aham. né, que tem o K1 lá dos Sim. esquis, que todo mundo conhece, mas enfim, hoje eles já estão muito mais avançados nessa parte, até porque o VAA saiu deles, né? Então a gente é muito novo, próximo deles, mas é uma coisa que a gente sabe que tem campo ainda para melhorar. A ciência está evoluindo cada vez mais, né? Até para poder fazer essas classificações, que a gente ainda tem muitos casos onde é difícil. Eu pelo menos assim, eu vejo situações de uma pessoa que ainda não está classificada e fica até injusto de participar, mas infelizmente a gente não tem poder também para ir lá e classificar a pessoa. Então o que a gente pode fazer enquanto entidade é cobrar de cima para baixo, que é uma coisa verticalizada, para que lá de cima se comece a pensar sobre outras situações para poder classificar também para que eles passem a ser oficiais. Sim. Então, assim, a parte de ter o não oficial já é um avanço para a gente não também limitar a participação de ninguém. Só que a gente sabe que o ideal seria que todo mundo fosse classificado e fosse oficial. Sim. E isso é um caminho que a gente está. No caso, uma dúvida aí, pessoal. O caso, o autista, por exemplo, ele tem, que hoje está sendo muitos projetos voltados para eles também.
Existe alguma classificação dentro dessa previsão aí para eles? Ele fica como não oficial, né? Como não oficial Como mesmo. não oficial. Porque não existe uma classificação ainda relativa ao caso do autista, ao caso da paralisia cerebral. Sim. Tem alguns casos ainda que a gente, enfim, estamos evoluindo. Síndrome de Down também. Síndrome de Down, exatamente. Agora, uma coisa interessante que eu acho colocar também, né, que muita gente pode ter essa dúvida, né, que as inscrições, gente, quando você se inscreve na federação, né, é um caráter que é anual, né? Eu, por exemplo, né, eu participei no final do ano passado, né, de um evento festivo que tinha que ser federado, né? Eu fiz a inscrição, né? Por mais que seja no final do ano e o começo do ano aqui, entre aspas, está começando agora praticamente, eu não tenho esse período de 1 ano de validade não, é por ano. Ano vigente, isso aí. Ano vigente. Então esse ano eu vou ter que pagar de novo, entendeu? Para poder fazer. Então quem tá nessa dúvida também, achando que vai poder estar livre, não vai estar não, tem que pagar de Não, novo. é, A isso, federação sobrevive disso, gente. e isso aí é legal falar sobre isso, que isso tá no nosso estatuto. Uhum. Aqueles assim, quando ele veio com a dúvida, quase que eu vou, mano, leia o estatuto. Mas Não, mas eu não tinha dúvida não, eu sabia que era assim, mas muita gente pode ter, né. isso tá no nosso estatuto. O estatuto passou por algumas alterações também no começo de janeiro. É interessante quem é filiado, quem é interessado, dá uma lida no estatuto. Tá evoluindo muito, isso permitiu que no começo, logo depois que a gente divulgou o calendário, a gente já fez a primeira reunião online, que até então a gente não era, não é que não era permitido, a gente podia fazer, mas não tinha nenhum caráter oficial. Aí hoje o nosso estatuto já possibilita que a gente faça nossas assembleias, reuniões, tome decisões no ambiente digital, que é uma coisa que hoje em dia é normal, né, mas que não era antigamente. Mudamos algumas coisas relativas ao quórum mínimo de entidades que precisavam estar presentes nas nossas assembleias, que antigamente eram 75%, se não me engano. Só que isso foi criado quando a federação tinha só 4 clubes. Então, para não empatar, eles colocaram 75% para ter 3, pelo menos, votando. Só que hoje a gente tem 30, 35. Então, juntar 75% de pessoas no espaço físico do estado inteiro para votar era muito difícil para a gente fazer qualquer tipo de alteração. Imagino. A executiva são 75 membros? Não, era o Você nosso fala os donos de base, antigo, né? o nosso antigo Entendi. estatuto era um requisito ter 75% de quórum dentro da reunião para a gente conseguir decidir qualquer coisa. Entendi. Então todas as bases participam disso. Inclusive, eu utilizei isso até, enfim, consultei o Jota, ele falou: "Ó, cara, veja um advogado", consultei o advogado, consultei o cartório. No começo do ano a gente tinha poucos ainda, como a federação é anual, e começou o ano, todo mundo tá não filiado, então a gente marcou para o começo de janeiro, e ali quando a gente tinha, que ainda no começo do ano, 10 ou 12, a gente conseguiu entrar dentro dos 75% para conseguir fazer essa alteração, de tão difícil que era. Que era o meu medo: "Pô, a gente não Imagino. conseguiu o quórum aqui, então tem que ficar ligando para as pessoas, pô, vamos lá se reunir, vai". Você marca a assembleia e as pessoas não Não participam. participa. Porque inclusive é importantíssimo participar, porque ali é o momento também de falar, né, de Se ver, de reivindicar, colocar as suas isso aí. coisas, Exatamente. E até para, enfim, A fon participar mesmo da coisa. claro. É inclusivo, né, Efetivamente, todo porque mundo tem direito à palavra, que né, nem eu que falei legal aqui, isso. tem a prestação democrático. de contas também, É a é prestação de interessante. Sim, sim. E que nem eu falei aqui que as entidades são donas da federação e podem usar o equipamento da federação, o filiado é a mesma coisa. Inclusive o filiado, para mim, que sou um atleta que não sou dono de clube, é muito mais importante Sim, enfim, só os clubes, porque o clube sem um atleta não funciona, sim. né. Inclusive outra coisa que muito interessante do nosso, que eu acho que isso é importante falar aqui, inclusive as pessoas já poderiam começar a ir pensando sobre isso, também se adequando à questão da Confederação Brasileira, a gente instituiu, na alteração do estatuto, a formação da comissão de atletas. Então a gente vai abrir aí nos próximos dias a candidatura para quem queira fazer parte dessa comissão de atletas, para responder pelos atletas, ou pelo menos representar os atletas dentro de nossas reuniões, debates, dentro num grupo de campeonato, que a intenção é trazer essas pessoas para dentro do debate para ajudar nas decisões, que é muito difícil, assim, a gente escrever, é muita coisa acontecendo e a gente, claro, quer a opinião de todo mundo. Uhum. Lógico, não dá para abrir uma reunião lá para 800 pessoas falarem ao mesmo tempo, então a gente centraliza isso nessas comissões, e aí a gente vai abrir a candidatura para escolher 2 representantes de atletas, ah,
eleitos pelos atletas. Então Que não vai possam representar não todos vai eles. ser mais eu que vou escolher, porque antigamente era, eu escolhia a diretoria técnica, que tinha todo o trabalho que ela tem de arbitragem, de regulamento, de Ah, mas a tudo. diretoria até também passa por isso, não, né? No Antigo Testamento, ela também era uma representante dos atletas. Então a gente tirou essa parte da diretoria técnica, criou a comissão de Vai atletas. ter que ter uma pessoa com conhecimento aí, né? Como assim? Tem uma pessoa que tenha conhecimento, né, de causa, né? Porque colocar qualquer pessoa também numa Não, função Por a isso que gente vai vai haver abrir uma votação, né? candidatura. 2 pessoas vão se candidatar e os atletas vão escolher. Aí, se os atletas escolherem alguém que não os represente, aí é que nem na política que a gente vive, gente, Tem né? como impeachment também, tirar? Não, não tem. Não tem, né? Não tem. Só, na Esse é o verdade, problema. até tem. Se seguir o regulamento, os clubes se juntarem e ter um quórum mínimo para chamar uma assembleia. Mas, assim, enfim, a ideia é que a gente traga os atletas para participar Sim, também. interessantíssimo, Até com legal. esse negócio da votação, que é a primeira vez que os atletas vai poder votar em alguma coisa dentro da federação, Uhum. que não poderia, né? Tinha alguém lá para representar. E Geralmente eram os donos de base que representavam, né? Seu... ainda é, né? Ainda é. Então agora os atletas vão ter 2 Os votos. atletas independentes, como é que ficam nisso? São essas pessoas que vão representá-los. Exatamente para isso que eles funcionam. Para não Uhum. representar os que têm clube e os que também não têm clube. Que não tem um dono de clube para falar por eles. E aí essas 2 pessoas também vão fazer parte da comissão de atletas da confederação, onde cada estado vai ter os seus 2, e aí eles vão participar dos debates a respeito de Pan-Americano, de Mundial, enfim, do esporte a nível nacional. Uhum. Então isso é muito importante, lógico, primeiro, que participem, se candidatem pessoas que queiram realmente participar, não só uma coisa de ego, eu sou o representante, eu sou o Kahuna, eu sou o Warren melhor do Uhum. mundo, não é isso que a gente quer. Porque às vezes o cara nem é um campeão, porque isso aconteceu muito, vou fazer comissão de atleta. Não, tem que ser o cara que é campeão, tem que ser aquela que já rema milhões de... Não, tem que ser o cara que quer participar, Que quer evoluir o esporte. se quer evoluir o Sim. esporte, que tem uma liderança também, é o perfil da pessoa. Às vezes o cara é mega campeão, mas não é líder, não quer se envolver em debate, enfim. Sim. E acaba não se comunicando entre outras bases, né? Porque tem que ter, né? Você tem que estar trabalhando para todos, tem que ter um consenso, tem que ter a aceitação de todos. Exato. E até para num próximo momento, quando a gente já tiver isso formado, e onde decisões forem tomadas e a comissão de atletas está participando, não vir um atleta falar, pô, ninguém me escuta, fizeram isso aqui da onde? Fala, vai falar com o seu representante lá, que ele estava envolvido no debate. Essa é a Sim. ideia. É descentralizar da gente também, Legal, a legal. diretoria ali, todas as decisões. E também chegar, ter, oportunidade, de levar sugestão, Exato. né, melhoria, qualquer coisa que venha a contribuir e melhorar, Sim. Como né. foi a Nossa, questão da muito V3. interessante. Começou o campeonato, gente, a gente não vai mudar o regulamento. É. Não tem como ter uma alteração de regulamento com ele acontecendo. Não vamos fazer isso. Agora, identificar uma coisa que é uma proposta legal, que vai crescer, que vai ajudar, tá, tá anotadinho para no ano que Isso aí. vem. Até encadernei para poder ficar com ele aqui até o Nossa, eu já vi isso aí cadernado, eu falei, gente, não, pra ficar até o fim do ano, que a gente já anota tudo e o meu tá todo aqui digital, ó. né, o meu tem que estar na mão. Mas tem digital Não, mas também. legal, legal. Eu queria aproveitar essa oportunidade aí, assim, pra gente fechar, gente, né? Vocês fizeram muitos cursos, vou fugindo um pouco da competição, né? Mas vocês fizeram muitos cursos, né? Muitos deram treinamentos, curso de arte, como você mesmo falou, né? E eu percebi aqui, né, em algumas donos de base, projetos, né? E pessoas até de escolas renomadas, grandes, antigas, né? Uma dificuldade muito grande de formação, né, dos capitães, né, daqueles que vão dos lemes em si, né. Existe algum projeto ou alguma perspectiva de vocês, enquanto federação, né, criar um curso voltado para isso? Com certeza. Desde o ano passado, quando a gente criou o programa de certificação, no ano passado a gente não teve curso de formação de leme, mas tivemos cursos que auxiliava a gestão de gestores de bases, tivemos cursos de segurança, de navegação, de sinalização, que é o básico. Uhum. A gente identificou assim, vamos partir do básico, a pessoa tem que saber navegar, tem que saber de segurança, o gestor tem que saber gerir sua base, então tá. Aí agora a gente vai para o segundo passo. Um desses cursos a gente vai, não é repetir, lógico que ele vai vir com um novo conteúdo, mas é também nessa visão de ajudar os gestores a se organizarem,
com experiência de pessoas que já estão aí há muito tempo e com clubes grandes. E agora eu vou passar para essa questão da certificação dos lemes. E aí a gente não vai trazer ninguém de fora, vai ser uma pessoa daqui mesmo. Legal, muito bom. E também tem já previsto aí na continuidade dos cursos, a gente falar sobre. Esqueci aqui agora, gente. Carteira de arrais, né? Tem alguma Isso já é uma obrigação dentro do nosso estatuto, a partir dessa alteração, para a gente aceitar filiações de novos clubes. Que hoje, como eu te falei, a gente já tem bastante filiado, e não é a intenção nossa só crescer desorganizadamente e trazer para junto pessoas que não estão ali ainda alinhadas, que não têm, não é nem responsabilidade, mas que ainda não têm capacidade mesmo de poder liderar uma base, porque é uma coisa muito perigosa, né? A Sim, gente está sim. indo para o mar. Existe um tempo certo, por exemplo, de leme para uma pessoa, por exemplo, eu sou leme há 1 ano, quero montar uma base, tem dinheiro, vou lá e monto uma base, monto as canoas, vou botar gente na 3 rua. anos. Pode? 3 anos de Tem experiência isso, no né? VAR. 3. Isso, são Para 3 se montar a base tem que ter 3 anos. filiada. Filiados. Se ela vai montar uma base lá e vai ficar na loucura, na aventura lá, a gente não vai dar chancela a isso. Não é interessante pra gente. A gente quer o quê? Que essa pessoa que é um empreendedor e quer montar uma base, procure um responsável técnico. Procure alguém que tenha já experiência. Procure alguém que tenha ali um arraiz amador. Pra quê? Pra ele entrar no mar. Uhum. Porque isso é qualquer. Porque a gente tá numa embarcação de recreio, só que a gente tá lidando com pessoas, Sim. né? Você não tá indo sozinho. Você tá levando, às vezes, idosos, às vezes, pessoas que têm dificuldade de mobilidade, tá levando pessoas que não sabem nadar. Isso acontece. E aí tem gente que não usa iluminação, não usa colete, não usa nada, não conhece muito bem, aprendeu a lemiar, tipo, 6 meses atrás, falou, não, vou dar aula. Tem muita escola assim. Tem muita escola assim, só que pra Até gente não é interessante trazer Até elas. para ensinar, né? Até a escola que se propõe a ensinar, né? Ele vai pegar uma pessoa que nunca fez, né? Leme vai ter que fazer, mas deveria ter Mas aí, critérios, né? tipo assim, eu já passei por isso. Quando eu aprendi leme, eu aprendi, lógico, não sabia, tinha alguém que estava me ensinando, só que ele não me deixava sozinho. Você, pô, aprendeu semana passada aqui, vai lá tocar aula pra mim. Não é isso, ele ficava ali próximo. Sim, sim. Então, se acontecesse qualquer problema comigo, tinha alguém responsável próximo. Essa aqui é a nossa busca, de trazer mais segurança no dia a dia do esporte, porque o dia que acontecer alguma fatalidade, é todo mundo que vai pagar por isso, não é só a pessoa, não. Porque o Setor do esporte perde. esporte, é isso aí. Show. Acho que é isso, fechou, né? Você quer fazer mais algumas considerações finais, falar alguma coisa? Não. Só que todos sejam bem-vindos aí a essa nova etapa, essa nova temporada, né, de campeonatos. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Para quem não sabe, aí vocês podiam falar onde a primeira vitória. Segunda Guarapari, na praia de Meia Meiaípe, Ipe. e a terceira ainda tá para ser decidida. A terceira, então, ainda não tem uma. Vai ser aqui na Grande Vitória, não vamos viajar para longe, não. Mas a gente está preconizando levar o nosso esporte, que é uma coisa que tem uma relevância grande, temos não só de quantidade, mas de lifestyle, de saúde, enfim, tudo que envolve o esporte, para lugares onde nos apoiem. Sim, legal. É uma coisa que eu não vou fazer mais. Tipo assim, se eu precisar repetir um lugar porque o cara tá apoiando e ninguém mais quer apoiar, a gente vai repetir. Foi o que Poder aconteceu em fortalecer. Guarapari. Guarapari a gente há muito tempo não tinha nenhum tipo de apoio lá de município mesmo, de dar estrutura, de ajudar. É Prefeitura. só liberação. Coisa, né? Liberação eu consigo sozinho lá, pago uma taxa lá, se adequa ao que tem que ser e não tem problema. E agora não, é através de uma base de lá, uma pessoa de lá que fez o contato com a Secretaria de Esporte, me levou lá, a gente conversou, apresentei o projeto, que era uma nova gestão, resolveram apoiar. Então, beleza, vamos fazer. Maravilha. Pra gente é interessantíssimo. Claro, não, e é fundamental, né? Para o município também, né? Porque traz gente, a gente vai todo mundo para lá, gente, vê, Sim. né? Que consome, que gasta. Sim. Você viu quando Né? teve em Piúma lá, todo mundo veio, nossa, elogiar, agradecer, porque gerou os restaurantes. São Pedro também. Pedro. E a gente come, tá? A gente gasta mesmo, tá? Gasta energia Muita também, né? energia, quer dizer, Gasta repor. dinheiro. Então é positivo. Mas, gente, ó, só agradecer vocês, tá? Por essa possibilidade, em nome de todos os atletas que vão participar do estadual, né? Esperar que seja tudo bem, né? Que Isso ocorra aí. tudo da forma maravilhosa, que pelo menos se forma
estatutária está tudo perfeito, de forma de regulamento também, né? Então a gente só está esperando aí que vocês todos aí, atletas, né, do nosso estado, né, tenham assim a melhor competição possível dentro do seu treinamento, dentro do seu preparo, da sua condição, né, na certeza que vocês têm pessoas responsáveis, né, à frente disso tudo. E muito obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo A apoio. gente que agradece aqui o Eu quero saber espaço. se vai ter uma canoa lá pra gente fazer uns testes lá, Vai ter aquela canoa coisa para test linda lá. drive, sim, lá na Rapaz, Lu. aquela canoa bonita, hein, cara. Todas elas são bonitas, eu falo. Tem alguns clientes que compraram uma canoa. Eu posso testar outro modelo? Pode. Pô, e agora tem que comprar? Eu falo, vai ter que comprar. Não, quando eu vi ela na V1S, eu fui olhando assim os detalhes dela, cara, ela tem carbono em tudo quanto é detalhe, que eu falei, gente, Sim. essa canoa deve ser uma delícia de É remar. uma delícia de remar. Hoje eu treinei com o Rafael Bonicem na UC2, que é a única prova que eu vou participar, eu acho, esse ano. Na UC2, porque eu não ia participar de nada mesmo. Como eu falei assim, ano passado foi muito macio pra mim, mundial, pan-americano, não sei o quê, no estadual, provas fora. Esse ano eu resolvi dar uma. Você só é empresário. Ser só empresário e dar uma. Presidente. E participar de algumas expedições, enfim, para outro lugar também, pra dar um refresco aqui, né? Ah, com certeza. Mas aí você vai na OC2. Mas aí, gente, ó, não pode entrar com talvez o seu, a taxa já é muito grande, entendeu? Mas aí é questão de canoa, né? Só Não, já comprar um. aconteceu comigo, eu dentro da canoa, o cara fez um negócio errado e eu fui eliminado. Não tem essa, é lógico. Pô. Eu falei, tem que ser, não, indo em lá relação a dentro, isso, gente, claro. não tem nem porque, não tô entendendo por que vocês estão reclamando ainda. Fez errado, pô, acabou, gente. Eu nunca nem sei quem tá dentro da canoa. Eu sei o número da canoa e aquilo. Aí depois falar que eu fui penalizado. Nem sabia. É o número da canoa ali. Fomos É isso, não classificados. tem. É imparcial. Tem. Quem não pode só é você, viu, Jeff? Se você tiver ouvindo isso daí, que você já tem anos de praia, não pode ser desclassificado, não. Não, Ele vai mas participar falando nisso? Já tá Você vê- certo? Não sei, só eu vou saber segunda-feira, meio-dia, que eu Quando vou fechar, olhar, né? que eu vou olhar pra. Falando nisso, o segundo lote já saiu? Já. Já, né? Inclusive, assim, Como é que tanto tá? Tá quase acabando o segundo, né? Não, já estamos no último valor, né? Porque o Aham. nosso não tem um limite de quantidade de inscritos, mas a gente aumenta o valor para incentivar as pessoas a fazerem Logo quanto mais cedo para sim. ajudar a gente, que o custo, principalmente moeda, camisas, que esse ano vai ter. Que a gente não Vai ter falou camisa sobre, pra gente? vai ter camisa. Olha. Ah, já tô gostando disso. São coisas que Tantos anos. demandam uma produção muito Sim, antecipada. Então a gente. É essa camisa não, né? Não, essa é do ano passado. Rapaz, essa camisa ano passado só foi pro staff mesmo, né? Só pro. Não, eu não tenho. Eu não vi essa camisa. Comprei, gente. Ah, você tem que comprar. Pagar, isso é verdade. Você tinha que pagar pela camisa. Ah, o presidente que tem. Não, Mas eu nem sabia, gente. Eu nem Você vi, tem eu comprado. não vejo nem o que tá vendendo. Começa a trabalhar ali a Vender loucura. rápido, né? Todo mundo quer. exato. Eu também nem vi essa camisa lá. Mas enfim, aí a gente tem isso tanto na filiação quanto nas inscrições. É progressivo. Então, como você no ano passado fez lá no final do ano, pagou mais caro. Esse Me ano, lasquei. no começo do ano, estava bem mais barato. Na verdade, é o mesmo preço há 4 anos já. Para um dia, o estadual até ficou mais barato, que era Só que eu não 200. acho caro, cara. É um ano todo, né? Cabe, tudo bem. Tem vários Eu me dei mal porque eu fui só um evento no final do ano, né? Porque foi minha primeira competição, entre aspas, nessa mesmo, numa base que nem era minha, né? Que me abriram lá, me fizeram o convite, né? E fui e tive essa sensação. E ó, o gostinho, a adrenalina da competição, é a primeira vez que eu senti, é uma coisa É maravilhosa. legal. E aí, assim, a gente tá no último lote agora, a inscrição acaba segunda-feira agora, meio-dia. Então, ó, fica atento aí, gente. Só tem final de semana Em aí. todas as mudanças de lote, eu esqueci de mudar o lote. Então, tipo, era pro dia 10, foi até o dia 13, 14. Também não, a intenção não é penalizar ninguém. Mas a gente quer, que, enfim, que as pessoas ajudem a gente também. Claro. Sim, perfeito. É isso aí. É isso, gente. Mais alguma coisa? Só isso. Só isso. Então, Obrigado. Obrigado e até dia 31. Até dia 31, sábado que vem, estamos lá. Né? E, gente, ó, obrigado a todos vocês por estarem presentes. Espero que todas as perguntas, assim, todas as dúvidas tenham sido sanadas. Né? E se tiver algum tipo de problema, você já sabe, né? Vão entrar no e-mail da confederação, vão pedir, da federação, perdão, vão pedir as informações necessárias que você tem. Se tiver problema técnico, precisar de suporte, também é o mesmo e-mail que vocês vão usar, né? E vão ter a resposta o mais rápido possível. Pode ter certeza que vai ser dentro de um prazo rápido, né? Porque o pessoal aqui trabalha rápido e bem. Valeu, gente. Tamo junto. Até dia 31. Abraço.